Oi, gente, uma boa tarde. Estamos aqui para mais uma live no canal da Literatura Indígena Contemporânea e hoje a minha convidada, que é um prazer de poder recebê-la aqui, é a Parenta Shirley Pancará. Bem-vinda, Parenta, muito obrigada por ter aceitado esse convite. Gratidão, Julie. Boa noite a todas, todes e todos. Vamos conversando aí. Um beijão para todos. Muito obrigada, Parenta. Como vocês sabem, a gente está com uma dinâmica, né, de live durante essa semana, essa é a última da semana, e eu tenho indicado para os educadores uma música, né, para trabalhar em sala de aula, para eles verem a diversidade de cantores que existem e de temas que podem ser levados para a sala de aula. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma música da Catumirim. E queria lembrar vocês também que a gente está no esquema do Pix Solidário para o nosso convidado, porque o nosso canal ainda não é estruturado, mas quem sabe um dia ele vai ser, né, monetizado, e a gente vai poder pagar e remunerar os nossos convidados com muita alegria. Como a Parenta não tem Pix, eu vou deixar o meu aqui, qualquer transferência eu compartilho, repasso para ela. Então vamos para a música rapidinho. Parenta, não sei se você conhece essa artista. Quando eu nasci, o Estado já tinha um plano todo traçado. Eu nasci e eles já queriam ver meu corpo enterrado. Me jogou na favela sem canto, sem língua, me deixou sem memória. Pois quem não sabe de onde vem não cobra justiça a história. Toda a terra roubada. Também vi caravela chegando, criança gritando e sem entender nada. Ouvi a reza da igreja que silenciava o grito da mata. Ouvi meus ancestrais cantando, levanta que é retomada. Filha de aldeia quilombo, te querem na margem, na beira de estrada. Ó Brasil, cadê sua memória? A pátria amada é terra roubada. Então, está aí mais uma indicação, a indicação da Catumirim, que pertence ao povo Bororo e também está em retomada, e essa música vai falar exatamente sobre isso, né? Sobre o exercício do Estado em apagar as identidades indígenas, apagar a memória indígena, porque, como ela diz muito bem, quem não sabe de onde vem não cobra justiça, não cobra história, porque não tem essa referência, né? Não tem consciência que pode cobrar, e o Estado ele é muito desleal, desonesto, né? Desonesto nesse sentido de forjar uma memória e uma identidade correspondente à do colonizador e não insere a dos povos indígenas, dos povos quilombolas, negros, ciganos que existem no Brasil. Então, eu tentei mostrar durante essa semana um conjunto de músicas, porque, infelizmente, né, educadores da rede infantil, da rede básica infantil, têm caído naquela armadilha de mostrar músicas muito caricatas, né, que não discutem a realidade do indígena no Brasil e que, quando são interpelados, eles ficam chateados e ignoram o fato de que os indígenas se sentem ofendidos com essas músicas. Gente, mas, né, em 2021... vários educadores desconhecendo a Lei 11.645 e tratando o indígena como se fosse um ser do passado exótico. A gente não pode mais aceitar isso. Então, na sequência de vídeos, né, eu trouxe 5, né, de segunda a sexta, que 5 artistas diferentes, um inclusive é grupo, que trazem várias músicas que cantam a sua realidade, cantam o Brasil. Então, assim, não é que não tem.
é que se você passa a nos conhecer e opta por trabalhar com esse material, você está fazendo uma decisão política. E falando em política, né, eu vou conversar aqui com a especialista em política e eu vou apresentar rapidamente a parenta Shirley Pancará. A Shirley Pancará, ela é militante do movimento indígena, ela é mestre em educação pela PUC São Paulo e, em 2019, assumiu como co-deputada estadual pela bancada ativista em São Paulo, no qual ela ainda é atuante. Ela é autora de Naná e os Potes de Barro. A gente fez uma conversa sobre essa obra lá no Leia Mulheres Indígenas, viu? E, atualmente, ela é doutoranda em antropologia na USP, onde desenvolve a pesquisa Saberes e Práticas na Escola Indígena no Jaraguá, uma etnografia do saber, viver e aprender do povo Guarani-Mbiá, na linha da etnologia. Na descrição desse vídeo, gente, eu coloquei as redes sociais da Parenta para que vocês sigam ela, sigam a produção de conteúdo que ela gera lá no canal dela, tanto do Facebook quanto do Instagram. E isso é importante por quê? Porque vocês ficam atualizados, né, sobre os temas, sobre diferentes temas que os indígenas produzem. A partir do momento que você conhece a minha rede social, você vai conhecer a da Parenta, depois da Parenta você vai conhecer a de outros parentes, e é preciso alimentar essa rede. Ô, Parenta, perdão, então, você acabou de me falar que a pesquisa é outra, e eu achei que eu tinha atualizado. Cosmopolítica Pancará. Não sei por que não atualizou, perdão que você tinha me falado, mas a gente fala mais sobre isso, tá? Então, Parenta, bem-vinda, e aí eu começo aqui te dando boas-vindas e querendo lançar uma pergunta já, né? Porque nós crescemos achando que nós tínhamos que estar no mundo muito, muito, muito distante da política, que política era ruim, que toda a política era desonesta, e que por isso a gente tinha que se afastar o mais longe possível, né? Tinha que ficar extremamente distante desse universo. Eu queria que você compartilhasse comigo e com os parentes que vão ouvir a importância da política e como que você chegou lá. Gratidão, mana. Mais uma vez, boa noite a todas, todos e todas que nos assistem, acompanhem, sigam os escritores indígenas, né? E seguindo aí no Instagram, no Twitter, no Facebook, vai acompanhando um pouco da história e já vai ajudando, vai construindo, né? Um material sobre o que nós, povos indígenas, estamos postando nas redes sociais, porque nesses últimos tempos, as redes sociais têm sido o veículo de comunicação para nós, né, para todos, né, em especial nesse período de pandemia, né, sempre fez parte de alguns contextos, né? Nem todo mundo tem acesso à internet, né? Então, a gente dizer que a internet é para todos, ela não é para todos. Então, tem lugares que não tem acesso à internet. Então, não vou dizer que é uma coisa que a gente já faz parte da nossa vida há tanto tempo, né? Ela se fez de uns tempos para cá. Mas já que se fez, e se você fizer uma busca, vai aparecer muitas pessoas indígenas com trabalhos bacanas. Então, vale a pena seguir, ver o que as pessoas estão postando, poder dali construir junto com aquela pessoa um material legal, uma coisa do tipo, né? Então, eu conheço a Catumirim, uma pessoa maravilhosa, linda, maravilhosa, um beijão, Catumirim, maravilhosa, música bacana, é isso. Então, falar da política, essa política que eu me encontro hoje, enquanto co-deputada, que eu entrei... nós fomos eleitos aqui em São Paulo, né, pelo mandato coletivo da Mandato Ativista, com 149.844 votos em 544 cidades do estado de São Paulo, né? Nosso mandato coletivo ele tem uma diversidade, então sou eu, nesse mandato coletivo, que sou indígena, né? Então, temos a diversidade de pautas. Então, é o primeiro mandato coletivo aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e a primeira mulher indígena a entrar nesse mandato coletivo aqui no Estado de São Paulo, né? Então, já é um desafio grande, porque quando as pessoas me chamaram para compor essa chapa, eu falei, o que é um mandato coletivo, gente? Eu estava lá dentro da escola, como diretora da escola, trabalhando lá com o pessoal Guarani, né, no Centro de Educação e Cultura Indígena, na qual fiquei durante 8 anos, trabalhando lá dentro das aldeias, e de repente eles me convidam, né? Me convidam porque o movimento indígena me indicou, né? O movimento indígena me indicou, membros do movimento indígena
daqui de São Paulo, entraram em contato comigo e falaram assim, tá tendo um movimento legal do mandato coletivo. Eu digo, o que é um mandato coletivo, gente? Nunca tinha visto isso na política, né? Já tinha, mas eu não tinha tido acesso ainda, né? Já tinha outra experiência em Minas, já tinha essa experiência, né? Mas não tinha tido esse contato. E aí, na última reunião para fechamento do mandato, eu fui. Quando cheguei lá, eu vi que essa diversidade de pessoas, são pessoas que vinham de base mesmo, né? Não é um negócio que vinha de cima para baixo, né? As pessoas que estavam ali, elas estavam a fim mesmo de construir, de levar aquilo que ela já tinha de base. Então eu falei, bom, então é algo que eu já posso inserir. Aí no último dia da reunião eu falei, eu vou participar. E entrei, né? E estava aqui tranquila. Falei assim, será que as pessoas vão levar a sério, né? Um mandato coletivo, e fiquei aqui pensativa em casa, tava deitadinha e só vi os números subir, e as pessoas, mandato ativista foi aceito, eu corri, levantei aqui da minha cama e fui comemorar junto com o grupo, né, eu tava aqui sentadinha, porque eu falei, a visão que eu tinha também até o momento da política era essa, daquela coisa patriarcal, daquela pessoa que já via duas geração, neto, bisneto, tataraneto, com isso que eu tinha na cabeça, né? Eu falei, como esse monte de gente da diversidade vai conseguir, para o público, né, vai conseguir falar para esse público que já está tão massacrado, tão triste com todas essas coisas que o Estado faz com a gente, né? E aí eles nos deram essa credibilidade, que eu agradeço muito, e que nós honramos para isso, né? Sei que é o espaço, por exemplo, de muitas críticas, e eu não deixo de fazer críticas também, não é porque eu estou no Estado que eu não faço críticas, é justamente para isso que eu estou lá, né? Para fazer críticas, para levar os nossos projetos de leis, para bater o pé, para falar por nós mesmos. Porque quando a gente voltar, por exemplo, a 1.500 e pedir que todo mundo saia daqui, nós não vamos conseguir fazer mais isso, né? Tirar todos esses 3 poderes do país, eu acho que não sei, pode ser até uma utopia, né, neste momento. Então, se nós não podemos tirar, e vai existir que ali, dentro daquela política, é onde efetiva as políticas públicas, é dali que vai se efetivar, então é ali que tem que ter as pessoas de quem eles estão falando. Então, se lá está dentro a luta, e é lá que se aponta, que se sanciona, que bate o martelo nas demarcações de terras, nas nossas lutas, nas nossas reivindicações, então é lá que nós também devemos estar. E não é um lugar fácil, não é um lugar de privilégio, não é um lugar para dizer assim, tô aqui, ai que lindo que eu tô aqui, tô me sentindo a maior privilegiada por estar aqui. Não é um espaço, é um espaço de dores, de sofrimento e de canseira, mas é um espaço que se faz necessário. Se as pessoas forem ali, que eu acredito que venham, para fazer a diferença, para mudar. E eu acredito numa coisa, mana. Índole, a gente já nasce com ela porque nós somos ensinados. A gente já nasce. A minha família me ensinou a amar e a fazer o que é certo. Então, quando as pessoas querem fazer o que é errado, elas fazem até numa pequena associação de bairro. Quando as pessoas são presas fáceis, ou se deixam corromper com facilidade. Nós devemos ter essa força de dizer, se é para alguém me manipular, se é para alguém me corromper, ou eu não achar saídas para resistir e lutar com justiça, é melhor sair do caminho, mas não compactuar com uma política injusta de desigualdades. Isso nós temos que ter força, e nós fomos ensinados. Nós estamos aí há mais de 520 anos resistindo, lutando e resistindo. Então é complicado, é um lugar difícil, mas é um lugar que nós precisamos ocupar para que a gente possa garantir a efetivação das nossas políticas públicas. Agora, no dia que nós não precisarmos mais disso, aí eu concordo da gente ficar lá dentro da nossa comunidade, plantando o nosso milho, se a gente não precisar de nada que vem de lá, de fora, nada, né? Tira tudo isso, tira essa internet, tira tudo e vamos voltar como a gente era antigamente. Se isso é possível, que eu acho maravilhoso, aí eu digo que a gente não deve ocupar. Mas enquanto isso, nós devemos ocupar as universidades, nós devemos ocupar
todos os espaços. E todos eles foram construídos em cima da memória dos nossos ancestrais e não são espaços legais, são espaços de desigualdade. Sim, são. Mas se a gente acredita na gente, acredita na nossa força e acredita na nossa justiça, nós temos que fazer a diferença. E até o momento, eu nunca fui corrompida para nada. Nunca fui corrompida. Então, por isso que quem puder, vá. Pode ir. E é para criticar. Criticar do lado de dentro. A crítica não só se faz lá de fora, não. Eu faço lá de dentro também. Eu critico o Estado, estando dentro do Estado. E é isso, mana. Ô, Parenta, muito obrigada. E, inclusive, eu quero comentar aqui que essa semana eu postei um texto lá na coluna, né, dizendo que os indígenas não são os verdadeiros brasileiros, porque essa frase, ela está repetida demais, mas eu não estou negando aqui o Estado-nação, ou como a Parenta falou aqui, né, vamos destruir tudo isso. Pelo contrário, gente, mas eu tento chamar a atenção para a situação indígena, porque parece que o Brasil não consegue falar a palavra indígena, não consegue reconhecer essa identidade. E isso é tão verdade, né, Parenta, que chamam a gente de bolivianos, de peruanos, de, às vezes, até japoneses, mas não indígena. Não consegue enxergar esse indígena no território brasileiro, porque acha que os indígenas desapareceram lá em 1500 e os que estão aqui não são mais verdadeiros. Gente, essa é uma história colonial ultrapassada também, que, né, precisa ser superada, e ela só vai ser superada com muita educação e com muito barulho mesmo. E isso que a Parenta falou, ela é real. A gente vê que em 480 anos de política, né, aqui nesse território que se chama hoje de Brasil, a gente nunca teve os nossos direitos garantidos pela benevolência, né, do outro. Não fosse, né, o Mário Juruna, não fosse o movimento indígena se organizar na década de 70, não fosse esses parentes que estão aí na política hoje, gente, isso não vem de graça, porque nunca veio. Né? A presença indígena no Estado brasileiro é uma tensão contra essa colonização que existe ainda hoje, e que estão aí a todo custo tentando atacar os direitos indígenas. E não é diferente mesmo na literatura, sabe? E aí eu quero entrar, por exemplo, né, nesse debate, né, Parenta, porque a literatura indígena, ela é negada, né, o primeiro impulso é ela ser negada porque ela é associada a um viés político, né, e porque ela seria identitária, esse é um dos termos que utilizam para negar a literatura indígena, porque ela seria identitária, ela não teria tanto valor, né, quanto uma literatura ocidental que já se emancipou dessa suposta identidade e dessa vertente política. E porque essa literatura indígena também, ela não teria, talvez, essa potência poética, porque fala dessas questões políticas, né, que são relacionadas à sua história e à sua memória. E aqui eu queria compartilhar, Parenta, não sei nem se você conhece esse livro, mas esse livro tem sido, assim, um orientador nas minhas pesquisas, né? Se chama 10 lições sobre os estudos culturais, que é um livro da Maria Elisa Sevasco, e ele vai contar um pouco como os estudos culturais, eles chegam no Brasil. E para tu ver como isso é muito, muito recente, né? Segundo ela, o primeiro congresso que teve para falar sobre os estudos culturais, que é um estudo, assim, de vertente inglesa, né, que inglesa e estadunidense, que vai ser adotada em outros países, que busca negar essa produção absoluta de uma alta literatura, de uma literatura canônica, abrindo espaço para outras produções, né. Então, ela vai dizer que isso aqui no Brasil vai chegar em 1998, foi ontem, Parenta, foi ontem que essa discussão teórica chegou aqui no Brasil, né, por meio da Associação Brasileira de Literatura Comparada, a Abralic. E um dos integrantes dessa literatura, desse movimento literário, teórico e crítico, é o Raul Antelo, e ele vai, inclusive, sugerir uma outra nomeação, né? Antes, para quem se opunha à alta literatura, era chamado de retrógrado. Então, eles eram chamados alta literatura progressista, baixa literatura, retrógrados. E ele sugere o termo politeístas literários e monoteístas literários. Esses monoteístas seriam aquela galera que defende a literatura tradicional, nos moldes dele, né? E apenas isso.
E vai acontecer uma coisa muito interessante, que esse Raul Antelo, por exemplo, ele vai reconhecer que, para além da língua portuguesa que existe no território, a gente está falando de 1998, existem também o Iorubá, né, e as 180 línguas indígenas. Então, eles citam aqui, eles tematizam a diversidade plural e étnica dos povos indígenas, mas, conforme eu li, essa produção literária não entra no mapa deles. Eles falam, assim, dos povos indígenas de uma perspectiva mais cultural mesmo, né, da existência dos povos, da existência de uma diversidade étnica no Brasil, mas essa produção da qual a gente está falando hoje, dessa produção de livros, dessa produção autoral, ela não é tematizada porque isso não apresenta interesse, né? Ou talvez não eles nem são reconhecidos como legítimos para entrar dentro dessa discussão. E esse movimento da literatura indígena, ele tem minado essas bases, né, de que o indígena não existe, de que o indígena é um resquício do passado e que o indígena não faz literatura. E aí, Parenta, eu queria que você falasse um pouquinho, né, dessa relação, da importância da literatura indígena, trazer a sua identidade literária indígena, né, hoje, na nossa produção de hoje. Ai, que maravilha, você explicou tudo direitinho aí, né? Eu vou falar, muito do que nós, enquanto povos indígenas, né? E aí quando eu sempre estou usando enquanto nós, povos indígenas, eu vou dizer aqui, enquanto eu, Shirley, né? Tenho escrito alguma coisa, muita coisa tem levado por esse lado, né? Gente, eu acho que a Parenta travou, vou esperar uns minutinhos, tá? Para ver se ela volta aqui. Bom, enquanto ela não volta, eu vou fazer esse comentário aqui, né, que a Preta Leitora compartilhou. A produção literária indígena, a produção literária negra, a produção LGBT é sempre assumida como se fosse uma produção identitária, né? E, por si só, essa identidade circunscreveria essa produção a um lugar menor, a um lugar periférico, a um lugar não tão trabalhado esteticamente, né? Mas a literatura branca, ela nunca é lembrada como uma identidade também, né? Ela é uma identidade racializada, porque ela se constitui, né, como uma identidade a partir desse processo de colonização, e isso quem vai falar vai ser o Aníbal Quijano também, mas ela nunca se coloca porque ela pleiteia esse lugar de valor universal, né? Como se todas as outras identidades fossem caixinhas de segregação, mas essa identidade, né, branca na literatura não ocupasse esse lugar. E claro que tem, né, uma vertente histórica que vai respaldar essa hegemonia dessa identidade branca, da branquitude, então, e que vai diminuir, então, as outras identidades, né, dentro desse contexto literário. Eu estou lendo uma obra agora que se chama Por que a Literatura Indígena Importa?, que é de um autor norte-americano, né, lá dos Estados Unidos, Daniel Head Justice, que vai contestar, né, como, ou na verdade, que vai afirmar que a literatura é um instrumento para negar, né, direitos sociais a diferentes grupos humanos. Vamos ver se a Parenta volta aqui, senão, deixa eu enviar o link para ela de novo aqui rapidinho. Enquanto isso, eu quero cumprimentar, né, a Marcilene, que está aqui conosco. Uma boa tarde. Deixa eu ver aqui a Parenta, se ela volta. A professora Heloína, a Caroline, muito bem, Caroline, que eu estava concordando com a Parenta Shirley, a Kátia, boa tarde, Kátia, a Lola, estar em todos os espaços é sempre muito necessário. Espera aí que a Parenta está falando aqui.
Estar em todos os espaços é muito necessário. Ocupar e exercitar nosso olhar crítico para que as nações sejam lembradas. Eita, meus gatos estão brigando, gente, peraí. A Parenta falou que faltou energia e logo ela tá de volta. Então, quem puder aguardar um pouquinho. Olha o parente Frank Lemos Iriu, está nos cumprimentando. Salve, parentes. A parenta voltou. Eu avisei aqui. Acontece, né, gente? Acontece ao vivo e a cores. E é isso. Os cachorrinhos brigaram enquanto isso. Então, enquanto a parenta não volta, eu vou fazer uma indicação de algumas leituras que eu estou fazendo ultimamente, que tem me ajudado bastante a refletir sobre estas questões. Eu estou lendo esse livro que o Edson Caiapó me indicou, O Índio na História do Brasil, da Berta Ribeiro. Ela tem uma linguagem antiga para se referir aos indígenas e os povos, mas eu acho os dados bastante relevantes. Eu estou lendo esse livro aqui também, Histórias e Culturas Indígenas na Educação. Esse livro tem me ajudado a compreender algumas questões políticas, algumas questões das políticas indigenistas no Brasil, especialmente esse capítulo aqui, eu super recomendo, Direitos Indígenas, um percurso pelas Constituições Brasileiras Republicanas de 1891 a 1988, que é o marco da Constituição Federal. Eu estou relendo esse aqui, né, para falar do mês de abril e de diferentes atividades didático-pedagógicas, que coisas de diversão infantil, que é uma adaptação do livro do Daniel Munduruku. Esse livro, ele dá algumas dicas, ele dá um sinal da diversidade pluriétnica dos modos e costumes indígenas dos povos no Brasil. Eu acho que esses são os que agora eu tô estudando mais. Deixa eu ver se tem mais algum por aqui. Também tem esse livro aqui do Yaguaré Yaman, que eu comecei e ainda não terminei ele. A todos os indígenas e aliados, reflexão sobre o movimento indígena atual. Eu comecei ele, não terminei. Eu estou lendo esse daqui também. Não, esse aqui eu já estou quase terminando, na verdade. Debate sobre a questão indígena. Tem sido ótimo estudar a política indigenista, porque a gente entende um conjunto de relações, sabe, de racismos que incidem sobre os povos indígenas a partir dessa legislação, que é algo até que eu vou falar com a parenta assim que ela voltar. E esse daqui, para entender melhor um pouco dos estudos culturais, né, e de como a abertura para outras produções não inclui também os indígenas, mas é importante compreender essa história. Ai, boa professora. A professora está nos convidando a olhar em YouTube do Tela Indígena. Ela escreveu Teala aqui, mas é Tela Indígena, que começa hoje às 18h30, e a sua mostra desse ano vai projetar filmes do povo Mbiá Guarani em prédios da cidade de Porto Alegre, né, professora? E vai até o dia 19. Boa tarde, Alice. Muito obrigada pela presença. Boa tarde, Suelen. Vou voltar aqui para o Tela Indígena. O Tela Indígena é um evento criado originalmente pelos estudantes da URGS. E, gente, foi um dos eventos mais bonitos que eu já fui. Eu fui no evento de 2018, e esse evento do Tela Indígena, ele organizou... A internet da parente não está voltando. Vamos esperar aqui, senão a gente marca um outro momento. O Tela Indígena, ele foi um dos eventos assim mais lindos que...
que eu já vi. Nessa edição de 2018 que eu fui, os organizadores, eles fizeram uma exposição com os artistas indígenas e eles passaram, assim, tinha uma programação de passar vários filmes no Cinema do Capitólio. E aí, a parte mais linda que eu achei foi que eles convidavam os diretores e os atores e as atrizes daquelas produções para palestrar. Vocês precisam imaginar a potência, né, que foi aquilo. Todo o evento em si foi a coisa mais linda que eu vi na minha vida, e principalmente porque os organizadores, eles tinham uma sensibilidade muito, muito gigante, que era a de trazer os parentes e não cobrar deles, sabe? Não voltou! A gente resiste, mulher, assim mesmo, mulher, a gente resiste. Deu uma queda de energia aqui, foi uma coisa assim, foi... E aí a internet demora tudo isso, né? Com meus dados móveis não dá, então peço desculpa a vocês, é assim mesmo, viu, meu povo? Eu estava falando sobre a... Você terminou o que você estava falando, Amada, para poder continuar, por falar? Tá, deixa eu só terminar aqui, que foi esse evento do Tela Indígena em Porto Alegre. Eu não sei se tem algo parecido assim em São Paulo, Parenta, mas lá em Porto Alegre, esses estudantes, né, fizeram esse evento que se chama Tela Indígena. Aí eles convidaram o Denilson Baniwa para fazer uma exposição das pinturas dele, palestrar. Aí eles convidaram, eles trouxeram vários, só filmes indígenas, dirigidos e produzidos por indígenas. Aí eles convidaram nossa, só de lembrar eu me arrepio, diretores, atores e atrizes. E foi lá que eu conheci o Carlos Papá e a Cristine Taquá, né? E vários outros parentes também, que eram Guarani aqui do Mato Grosso do Sul. Tinha gente de vários lugares. E aí, o evento, que a parte assim que me tocou mais, que eu achei mais bonita, foi que eles convidavam assim para fazer uma roda de conversa, né? Aí eles chamavam, assim, o cacique, eles chamavam a liderança, e eles começavam a conversar sobre a sua cultura. Só que eles tinham uma programação. E eles não deixavam, por exemplo, eles não falavam assim, cacique vai encerrar, a gente tem que cumprir essa hora, a gente tem que ir embora. Eles deixavam lá naquele salão os parentes falando, quem pudesse escutar ficava lá ouvindo, e quem quisesse seguir a outra programação ia para outra sala. Né? Então, eles não interrompiam os parentes, assim, e geralmente ficava muita gente escutando. E na semana seguinte, a gente foi num evento, numa universidade, e os parentes, eles eram o tempo todo cortados, né? Porque eles diziam assim, olha, você tem 20 minutos, você tem 15 minutos. Aí o parente reclamou, ele até da Uni de Alto Marubo. Do Alto Marubo, ele disse assim, vocês brancos nos chamam para dar um evento, mas vocês não deixam a gente falar, porque vocês não querem ouvir. Né, esse tempo dentro do relógio de vocês não cabe que a nossa indignação e a gente não vai mudar nada. Aí ele deu um esporro lá na organização porque eles não estavam conseguindo falar, e eles viajavam assim de barco, de ônibus, né? E aí foi uma grande lição. E eu tento, assim, agora eu aprendi com isso, deixar os parentes falarem, né, quando eles quiserem, porque a gente sabe quando o parente encerrou o momento, aí ele para a respiração e ele para de falar. E aí fica uma dica, tá, gente, quando vocês convidarem outros parentes para uma live, né, deixem eles falarem, quando eles encerrarem aquele raciocínio, o tempo de fala é outro, né, e aí ficou, isso aqui nunca mais saiu da minha cabeça, mas, que bom que a parenta voltou! Acontece. Ai, Julie, eu tô dando risada de mim mesma aqui dessa internet, né? Achei interessante você falando aí sobre esse momento de... A gente sabe quando a pessoa terminou por conta de... É outro tempo, né? Por conta de uma respiração, uma pausa. Às vezes eu faço isso, né? Eu termino, concluo o pensamento, aí eu tenho uns segundinhos de ficar em silêncio. Eu falei, opa, eu tenho que falar pro pessoal que terminei, senão o pessoal vai ficar ali olhando, né, e falar que eu tive um momento de parada tão extensa e daqui a pouco já vão construir outras ideias, né? Então, é assim mesmo, porque o tempo é outro, né? Então, a gente tem que respeitar que esse tempo, dessa velocidade, dessa rapidez,
Às vezes eu estava falando isso até no trabalho, né? Que as pessoas... Corre, você tem que pensar isso, você tem que pensar aquilo. Aí eu cheguei esses dias e falei para a minha colega, eu demorei 2 anos para eu aprender o que é isso. Quando eu saí do mestrado é que eu estava entendendo o que é que estava rolando no mestrado. Eu tenho 2 anos no doutorado, agora é que eu estou entendendo o que é o doutorado, qual é aquela linha que eu estou me antenando agora. Então, a gente matura, a gente pensa porque a gente envolve vários seres que estão juntos, a gente envolve a natureza, a territorialidade, território, saúde, educação, que é diferente das academias, que quando eu trago tudo isso, as pessoas tendem a entender que eu estou fugindo do tema, né? E isso não está fugindo do tema, ele está relacionado. Então, na literatura indígena, quando eu trouxe esse livro, né, que era para a gente trabalhar a Lei 11.645, né, de 2008, que eu trouxe que a Julie já conhece bastante, mas eu vou trazer aí para quem não conhece, essas peças de barro. Elas têm aqui do ladinho, deixa eu dar uma olhadinha bem devagarzinho para minha internet não cair, deixa eu olhar se eu estou para ver, não sei se dá para ver ali, algumas pecinhas ali atrás, que é essas mesmas que estão no livro, né? Que eu trouxe, aí eu ficava ouvindo antigamente, né, falando nas escolas, a nossa literatura nativa, mas num mundo assim tão diferente do que eu via. Então, aquelas histórias, por exemplo, que nem histórias, por exemplo, da gente na mata, e aí colocar no tronco do pau um pouquinho de fumo para pedir licença caipora, porque você vai na mata, porque você vai e tal. Muitas coisas para não ficar areado na mata. Você conhece essa palavra areado? Areado na mata? Arear de arear louça? Não, né? Não, de perdido, a gente fala areado, como areado que a gente se perde, né? Então, quando não há essa conversa com a licença, vou pedir licença para poder você entrar, então você pode se perder. Então, eu via muitas coisas assim, mas depois que eu cheguei, que vi nas escolas, era tido como fosse coisa que não fosse uma verdade, sabe? Era tido assim, como se a literatura nativas, aqueles livros, aquelas histórias que a gente traz, elas não fossem verdades. E aí eu ficava em conflitos, porque eu falava, mas a gente fazia isso, mas a gente fazia isso, eu lembro tanto disso, da minha vivência, mas estava num mundo tão diferente, estava colocada num mundo tão diferente, e aí depois que eu fui me entendendo com a literatura nativa, mas eu comecei a me entender com a literatura nativa, eu não sou uma expert na literatura nativa no sentido de tanto conhecimento que a Julie tem, né? Eu escrevo porque eu gosto de escrever eu gosto de escrever, de contar e de registrar. Minhas primeiras coisas foi poesia que eu escrevia. Chovia, eu escrevia um negócio da chuva. Aí tava aqueles vento, eu escrevia uma frase sobre o vento. Olhasse uma árvore, eu escrevia sobre a árvore. Então eu tinha vontade de escrever porque cada momento eu me encontrava. Então, mas não sabendo quais eram as regras. Inclusive, eu escrevi literatura de cordel, mas não sabia que ela tinha umas regras. Eu achava interessante porque eu gostava de fazer rimas. Eu não sei se rimas. Parece que rimas tem muito a ver com a região do Nordeste. As pessoas falam muito com essas rimas. Então, eu gostava de falar as palavras rimando. Então, a gente até fazia alguma brincadeira, apresentação. Vamos rimar palavras? E tinha isso. Aí eu falei, vou fazer uma literatura nesse sentido. Então, é por aí a literatura indígena. Literatura indígena. Ela é riquíssima, porque somos nós, povos indígenas, que estamos escrevendo aquela nossa história, né? Então, ela é riquíssima, mas como tudo no país relacionado às populações indígenas, se você vai numa universidade, se você está dentro de qualquer espaço, dentro da Lesp, em qualquer espaço, é como se fosse é como se fosse minimizado, sei lá, assim, não sei, como se não fosse que eu trouxe a cosmopolítica para encarar, né? Que eu não estou tirando o valor que a ciência ocidental tem, mas eu estou trazendo a ciência tradicional, a força que ela tem e a força que ela nos mantém de pé, e a força que ela tem me dado, inclusive para ler os livros teóricos da ciência ocidental, para poder contrapor, para poder falar, né? Então, eu acho que tudo que acabam deixando de lado nossos livros, nossas literaturas, é porque o mundo é elitizado, né? Então, vai pelo viés
Veja bem, as pessoas têm, quando tem uma descendência, por mais que seja numa unha de europeu, ela quer buscar uma descendência de europeu. Quando é de indígena, parece que, não, é assim, minha avó foi pega, mas faz tempo, há um laço a dentro de cachorro, a do sei de quê, longe. Mas se for para falar de uma descendência europeia, a pessoa se identifica rapidamente com o que está acontecendo no hoje. Mas quando é para trazer uma memória dos seus ancestrais, a descendência traz longe. Então, isso envolve dentro de todos os espaços que nós estamos. Isso eu vejo em todos os espaços. Aí eu vejo também dentro das nossas literaturas, porque nós temos grandes escritores e nós temos uma diversidade de escritores. Nós temos escritores que já se destacaram, que já receberam prêmios, mas nós temos grandes mulheres escritoras que estão no fundão da comunidade, que estão nas periferias de São Paulo, ou de qualquer estado do país. Nós temos grandes pessoas que têm histórias e memórias para contar, que é um livro riquíssimo, né? Nós temos pessoas que não tiveram oportunidades de escrever ainda, mas se você senta com ela em qualquer lugar, ali ou na periferia que mora, ou debaixo de uma árvore, ela conta histórias que você diz assim, daria livros e livros e livros. As pessoas vão contando história de criação do mundo, de formas de respeitar a natureza, de coisas riquíssimas que estão na oralidade, né? Mas não estão escritas. Até escrever é um ato revolucionário, porque nem todo mundo tem condições de fazer um livro, depois tem que ter uma editora. Eu lembro que eu fiz esse livro aqui, foi uma trabalheira danada, tive que abrir esse negócio como é ISBN, e eu não tenho nem vergonha de dizer para o povo que eu entendo pouco disso, ISBN, tive que fazer uma inscrição nessa parte, depois tive que mandar para a gráfica, e vem toda uma burocracia que te toma um tempo, quando essa história minha é da minha vida e que eu transmito na oralidade de geração a geração. Eu transmito para as minhas filhas, eu tenho peças aqui riquíssimas, feitas pelas mãos das minhas filhas, da minha mãe, da minha avó, que já faleceu. Então, isso é a literatura, mas nós também tem muitas pessoas que não conseguem ter acesso, não conseguem escrever por conta da burocracia, das questões de dinheiro, porque todo mundo acha bonito escutar nossas histórias, mas dizer assim, eu vou ajudar, vou patrocinar o parente indígena para ele mesmo escrever, isso é difícil. Muitas coisas acontecem que a pessoa quer colocar o nome ali. Não, essa história eu aprendi com aquele indígena. Não, você deixa ele contar a história, e se você quer fazer uma ação que de fato eu possa dizer parabéns, você vai trazer o indígena, ele como ilustrador, porque nós temos grandes ilustradores, ele como o protagonista desta história, né? O protagonista, e não como coadjuvante, né? É assim que diz na novela, né? Nas novelas diz assim, né? Coadjuvante. E é isso. E você falou, eu não sei se eu compreendi bem, mas aqui nós tivemos pela rádio Iandê, o IB Festival, que reuniu, não sei se eu cheguei atrasado no que você estava falando, né? Que reuniu, inclusive, Cacatu, Mirim cantou, Bros MC, as meninas Surara, né? Surara, e várias pessoas. Então, teve esse encontro aqui em São Paulo, que foi grande, dessas pessoas. Daniel Munduruku estava lá, né? Tinha uma série de coisas e palestras de povos indígenas. Foi uma atividade muito interessante da Rádio Iandê. E é isso, minha gente. Vai perguntando aí mais, Julie, não sei se eu falei... Eu não sei se eu falei fora do que era contexto, mas também a gente já está quebrando aí de dizer que não existe um contexto certo para a gente falar, porque é o jeito que a gente fala. E esse jeito que a gente fala, que a gente se expõe, é a forma que deve ser respeitada, né? E é isso. E aí, quem quiser perguntar alguma coisa, nas perguntas, me perguntando, e Julie pode perguntar também. Sinta-se à vontade, minha amiga. Tá bom, Parenta. E isso que você falou da ciência ocidental e da ciência que a gente chama de tradicional, que é a ciência indígena, ela me lembrou uma história que você me contou e que não sai da minha cabeça, que foi a manipulação do barro, a inteligência para manipular o barro, porque você quer essa louça que a Parenta acabou de mostrar ali, dos barros, né, da panela de barro, não é só você chegar no quintal da sua casa e pegar um barro e fazer uma panela e fazer um jarro que ela vai ficar pronta, não. Tem toda uma manipulação, sabe, que precisa ver qual é a lua,
o tempo, trabalhar em cima dela, de molhar, molhar e molhar, para ela não ficar ressecada e quebrada quando for para o fogo, e tem tudo isso, e eu me lembro que eu até tenho um sonho, né, de fazer louça de barro, porque eu acho tão bonito, né, fazer sua própria louça, sabe? Eu lembro que meu avô fazia a casa dele de tijolo de barro, né? E ele ia montando assim a casa com tijolo de barro e palha de bananeira. E aí ele ia trocando assim com o passar dos tempos. E isso na minha infância, parenta, foi vista como um sinal de pobreza, sabe? Como um sinal assim de valor, de menor valor. E eu morria de vergonha. E hoje, assim, relembrando desse passado, eu fico lembrando, né? Gente, fico pensando, tem coisa mais inteligente do que você fazer uma casa orgânica, né? Imagina aquela casa ali, ela vai voltar para a terra, você não vai degradar a terra, e você utiliza os recursos da floresta para você poder fazer a sua casa. É muito inteligente isso, sabe? Mas, né, ali na dualidade de pobreza e riqueza das casas de cimento e casas de barro, a gente sofreu muito, muito, muito preconceito, muito racismo quando era criança, porque morava naquela casinha que meu avô fazia. Então, eu acabei me lembrando dessa história. E aí, gente, só para situar vocês, a Parenta é autora daquele livro, Nana e os potes de barro, e agora ela também está fazendo uma pesquisa, né, Nana e os potes de barro na literatura, e na academia, no doutorado em antropologia, ela está fazendo uma pesquisa sobre a cosmologia Pancará, né? Então a gente, logo em seguida também, quando a Parenta formar, a gente vai ter acesso a esse material riquíssimo, né, que vai lhe otorgar um título de doutora e que vai contribuir mais ainda assim, para a pesquisa indígena no Brasil. E aí eu quero concluir assim, pegando uma fala da Parenta, que infelizmente hoje a gente ainda vê muita gente que trabalha com os indígenas que não sabem, né, que não querem também dar esse protagonismo autoral, né, para os indígenas. Então, eles vão lá, trabalham com os indígenas, e isso eu sei porque eu vi na Amazon esses dias uma antropóloga que está contando as histórias de origem, as histórias cosmológicas de alguns povos do Xingu, mas lá na capa do livro está assinado o seu nome como se fosse a autora das obras, né? E isso está errado, gente, porque aquela propriedade intelectual, aquela narrativa de origem, ela não foi criada pela antropóloga, né? Ela não foi criada pelo antropólogo, ela é de um parente que pertence a um povo ou de todos daquele povo, né? E isso precisa ser respeitado, né? Se você não vai dar autoria para um sujeito que te contou, porque ele está te contando, né? E ele só às vezes não chega no livro porque você não permite, né? Porque esse sistema não permite, nem a pessoa que está escutando e coletando permite, né? Isso acontece há séculos. Especialmente na década de 90, isso aconteceu muito, mas a gente está estudando a lei do direito autoral para entender, né, que essas propriedades intelectuais, elas pertencem aos sujeitos indígenas e aos povos indígenas, né? Essa propriedade intelectual que ela é tratada como se fosse menor, e eu acho muito desonesto isso, viu? Como se uma autoria indígena, né, fosse violar as regras da cultura do povo. Sabe o que viola as regras da cultura de um povo? A colonização. Esse contato intermitente, sabe? Esse garimpo, a extração de madeira ilegal, essa presença, né, não indígena que está ali no território e a gente não pode mais negar. Isso que viola a cultura indígena. E aí, gostei muito que a Parenta falou no início, a gente já não vive nesse contexto de 1500, gente. Então, respeitem a propriedade intelectual e simbólica dos povos. E isso eu acho que a gente tem que trazer mais para o debate, porque é uma discussão política também sobre, né, essa autoria. A autoria ela é um ato político feita pelos indígenas que passam a contar suas próprias histórias e serem protagonistas, né, do seu povo, da sua memória, da sua resistência contra a colonização. E aí, Parenta, a gente já está se encaminhando para o final. Eu queria, assim, saber, porque a gente vive isso, né? Todo ano, todo mês de abril é a mesma, parece que é o mais do mesmo.
E talvez a gente tenha que falar mais alto, talvez a gente tenha que estar mais presente, eu não sei qual que é o método para a gente poder acessar esses educadores, né? O mês de abril, ele traz consigo muito racismo, muito estereótipo, né, para os alunos que estão na sala de aula e para a sociedade dominante, ao diminuir o indígena como se ele tivesse no passado. E aí eu queria saber se você tem alguma mensagem, alguma sugestão de atividade didática para esses professores trabalhar. Eu já sugeri a música aqui, né, para não caírem no mais do mesmo, mas a gente queria te ouvir um pouquinho. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês um negócio aqui rapidinho, Julinho. Tá bom. Eu quero mostrar essa minha peça que a minha mãe fez, a última peça que a minha mãe fez. Aqui última que eu digo assim, porque eu estava no Nordeste de Janeiro, né? Uma travessinha de barro, né? Aí com a tampinha, nós temos... Quando estava lá no Nordeste, nós fizemos... Tem uma tampinha, Roger. Oh, que linda! E aí, eu tenho trazido essas... Porque a gente... Eu sei, tá lotado de gente que pergunta pra gente qual é a ideia que se tem de trabalhar. Às vezes eu chegava a ficar pensando, como ideia para trabalhar, na escola. Mas aí depois eu fui juntando aí as coisas e fui entendendo assim. Eu digo, bom, se pelo menos eu passar algo que seja real, que não seja esse monte de estereótipos para as pessoas fazerem, isso seja melhor para não invisibilizar tanta gente e não reforçar estereótipos no dia 19 de abril. Eu não suporto dia 19 de abril, mas por conta disso, né? Por conta dos estereótipos. Porque a gente que vem um pouco com esse tipo, com esse nosso perfil aqui assim, sofre muito nesse período, né? Porque se a gente faz assim, ó, tirou... Ó. Ai, não é mais a Shirley tá de batom. Ela não é mais indígena. Entendeu? Então, por conta que reforça-se isso. Que a gente só é quando está assim ou alguma coisa. Então, eu trago sempre para as pessoas, eu tive uma atividade para uma escola, de trazer essa arte do barro. Porque você pode fazer uma sequência de coisas e não ficar só num dia só. Então, você vai contar para as pessoas sobre a cosmologia, você vai envolver várias áreas pedagógicas, geografia, história, tempo, espaço, um monte de coisa. E a pessoa ainda vai ter a trabalhação com a coordenação motora, atenção, percepção, porque você não pode deixar uma pedrinha ali. E depois você pode expor essas peças, né? Eu vou te mostrar uma que eu fiz com uma escola aqui, de argila mesmo, que não argila, essa argila branca, né? Fiz enquanto estava fazendo uma palestra, que não é o mesmo barro que eu utilizo. Essa argila que a escola tem, que ela pode adquirir com facilidade, né? É diferente do barro que a gente pega lá no Nordeste para fazer, porque a gente tem um lugar certinho do barro, aquele barro que dá liga, e tem uma série de fatores que é diferente desse. Eu não sei como esse aqui veio, se é do mesmo formato do que a gente tira, se tem essa observação à lua, se tem essas coisas, não sei. Mas eu fui fazer essa oficina com a escola e eu fiz uma cuscuzeira junto com ele, com as crianças, e enquanto eu estava falando e dando uma palestra, eu falei para eles assim, para a escola, aqui, ó, elas me assistindo, eu falei, vamos fazer o seguinte, vocês pegam 1 quilo de argila, dá para você dividir em duas, e dá para dar 2 crianças, 1 quilo de argila para 2 crianças, e enquanto eu vou estar conversando com elas, e aqui, na internet, a gente vai construir a peça que elas quiserem construir, a gente vai construir junto. E nós tivemos uma atividade online maravilhosa e eu fiz isso enquanto estava fazendo uma live com as crianças dessa escola. Então, uma das. E ler os livros da nossa literatura maravilhosa, são muitos escritores indígenas, tem Daniel Munduruku, tem Olívio de Ecupé, tem o MC Kunumi, tem as músicas da Catu, tem as músicas do Bros MC, tem as músicas do próprio Kunumi, tem as músicas de vários, é só procurar a Julie Dorico que ela vai te passar uma lista enorme, te comprometendo, Julie, uma lista, e pesquisa na internet, vai procurando aí, chama
os parentes, tem CDs, tem músicas pancararu, tem músicas guarani, tem uma série de coisas que a gente pode trazer e fazer atividade, mas que essa atividade, Julie, a minha preocupação é que ela não seja estereotipada, ela não fique só, nós estamos no diazinho no dia do índiozinho e pronto, que é assim, né? E aquilo ali ela tem que ser contextualizada, porque até para a gente plantar um pé de milho, a gente contextualiza e a gente tem reuniões, a gente conversa, a gente observa a lua, a gente tem respeito com a terra, pede licença à terra, tem toda uma série de coisas. Então, a escola não deve fugir disso. É contextualizar a presença, o massacre que teve e nós, povos indígenas, na contemporaneidade. Nós estamos aqui, nós temos celular, nós temos acesso à internet, nós estamos nas universidades, nós estamos em todos os espaços. E isso não arranca sangue nosso de jeito nenhum. Então, converse com as crianças. Conversem. Porque é assim que a gente vai conseguir. Agora é só ficar lá parado no meio, distanciando, jogando. Não, distancia, sai daqui, fica para lá, fica bem longe de mim. Parece dar a impressão que é isso. Parece que dá a impressão que é colocando a gente bem lá longe para falar bem distanciado. Então, falem como essa presença, fale como a presença do indígena que está dentro da sua sala de aula. Por isso que nós estamos falando da Lei 11.645, ela está no teu bairro, ela está do lado da tua casa, e ela não deixa de ser indígena porque ela está do lado da tua casa. Você não é indígena, ela é indígena, está do lado da sua casa, ela continua indígena. É sangue, tá no sangue, tá na ancestralidade. Ela tá na tua escola e só tem ela de indígena, ela é uma pessoa indígena. Então estude, pesquise, faça um levantamento, um censo, dá mais trabalho. Mas as coisas mais verdadeiras e gostosas, elas dão muito trabalho, mas elas são maravilhosas e as mais verdadeiras. Então, minha orientação é isso. Para que essas coisas fáceis que já vêm pronta, essas chatices que já vêm pronta, para a gente ficar nem andando dentro de um quadradinho, vamos avançar e fazer isso. É fácil, é fácil. Eu digo, é difícil, porque já estamos acostumados a ver um material pronto. Mas faz um levantamento, como a pessoa se colocou lá na escola quando ela entrou. Como você perguntou para ela como ela é. E que desde a hora de registrar aquela criança, aquela pessoa que chegou na escola, não olhe para ela, como algumas pessoas quando eu falei. Como você quesito raça cor? Você é como, não sei o quê? Eu falei indígena. Só o olhar eu já tomei um susto, né? Só o olhar eu já tomei um susto, porque a pessoa olhou e falou, eita, isso daí tá se fazendo. E aí a gente já se assusta, né? A gente já fica constrangido. Então, que não seja feito isso, porque eu estou dizendo que eu vivi isso. Então, quando chegar lá na escola, se a pessoa falar, eu sou indígena, ela é indígena. E cabe a ela dizer que ela é indígena. E ninguém olhar com um olhar, nossa, mas não tá com cabelinho assim, mas não tá com cocá. Ótimo, se você não conhece a profundo nossa história, não tem como emitir comentários e nem estereótipos, porque isso é uma violência nesses espaços. A forma da abordagem, né? A forma de abordagem eu digo que é violência. Então é isso, meu povo. Desculpa aí mais uma vez. Não, desculpa não vou usar essa palavra desculpa não, porque eu não tenho culpa. Então quem não tem culpa não pede desculpa. Eu vou dizer assim, gente, eu falo demais, mas é isso. Vamos dialogando aí. Gratidão maravilhosa. Te amo muito. Gratidão, povo que nos assiste. Estou aí à disposição, meu povo maravilhoso. Não deixem de seguir a Parenta. Gente, para finalizar, eu não posso deixar de falar uma conquista que a Parenta fez. E a Parenta pode até me corrigir se eu estiver errada, né? Mas vocês conseguiram instituir o Dia Nacional dos Povos Indígenas no estado de São Paulo em agosto, né, Parenta? Foi, o agosto indígena. E a coelha aqui tormentando, comendo minhas coisas. Minha filha arrumou uma coelha, a coelha tá querendo comer meu coisa que tá aqui na argila. Coloquei aqui no chão e tá eu correndo com as coisas pra coelha comer o fio da internet. Olha, eita, meu Deus. Mas faz parte. Tá desde o começo da live tentando comer esse fio. Tá, eu coloquei, levantei, corri, coloquei o fio lá em cima, ela fez um buraquinho. Tá aparecendo o fio do lado de dentro da capa de cima, ela arrancou do fio. E agora tá puxando um caruá que eu coloquei pra amarrar cuscuzeira. Agora tá comendo meu caruá, mas é uma figurinha mesmo. O projeto Agosto Indígena, que vocês podem procurarem no site da Lesp, eu vou ver se está aqui para eu te passar o número, que vocês podem ter acesso a ele, colocar aí, é o projeto de lei
864 de 2019. Ele foi aprovado e esse ano ele foi sancionado pelo governador, né? Então, ele foi sancionado. Então, ele é lei, ele está valendo, que se chama Agosto Indígena, né? Então, ele que institui no calendário oficial do Estado de São Paulo o mês Agosto Indígena, que é uma luta que a gente já vinha fazendo há muito tempo, fazendo essas atividades junto com professores, com as escolas, que já vem de algum tempo, já é do nosso movimento aqui, né? Esse projeto que eu fiz um projeto, institui a política estadual de preservação do patrimônio cultural dos povos e comunidades indígenas, ele foi vetado pelo governador. Ele passou pela LESP, pelas comissões da LESP, mas o governador, ele vetou este projeto, que ele tem como objetivo registro, manutenção, atualização, valorização, fomento e reprodução sociocultural dos povos indígenas. Você pode até procurar aí, Julie, marca aí, projeto de lei 731 de 2020. E é isso. Então, nós temos... Eu tô aqui correndo, tô até com minha coisa aqui de Pernambuco, correndo da coelha, que eu coloquei aqui no chão e ela tá querendo comer. Mas é isso. Eu quero agradecer quem está nos assistindo aqui, a Flávia, disse que queria muito aprender a fazer cerâmica no estilo Marajoara, a Flávia é lá do Pará, né, e ela tem essa ancestralidade, então ela está retomando aí também essa arte. A professora Heloína Santos te elogiou aqui, disse que tudo aí onde você está é maravilhoso. Você, o teu cocá, as vestimentas, a louça e principalmente o entusiasmo. Então, muito obrigada, professora. Professora Heloísa Santos. Eu quero mandar, então, um beijo para a Lola, né, que agradeceu a tua presença, a Flávia e a Linda, que fez um comentário que a gente vai ler aqui, sei bem o que é essa cara que fazem quando falamos que somos indígenas, né? Você não é descendente nem lá longe porque sua mãe não é índia. É usada porque índio pode tudo. Verdade, a gente está aqui para desconstruir, né, a gente está para desconstruir esses racismos e estereótipos, esses códigos racistas, né, que estão muito naturalizados na escola. Então, eu queria lembrar aqui que esse projeto de lei 864, em 2019, que instituiu o Agosto Indígena no estado de São Paulo, é de autoria da parenta Shirley Pancará, e é uma vitória para nós, e que isso seja um exemplo para outros estados do Brasil também, para que esse começo de atividade não comece no ano escolar ou só em abril e encerre ele mesmo, né? Mas que as culturas indígenas, as literaturas indígenas estejam presentes na sala de aula durante todo o calendário escolar. Então, Parenta, eu quero te agradecer demais pela tua presença. Gente, sigam a Parenta nas redes sociais, ela compartilha esses projetos de lei, essas vitórias, as demandas que estão acontecendo durante a semana, durante o mês. Então, é muito importante a gente ficar atualizado nessas pautas, né? E eu quero agradecer a você, ao Coelhinho, que fez parte da nossa live hoje. Só faltou os 2 pintes que tem aqui, que eu coloquei ali, porque senão ele pega a coelha, ele corre atrás da coelha. Mas tá comendo aqui a cordinha. E é isso, gente. Um beijo. Na próxima semana a gente vai ter outras lives. Quem puder nos acompanhar e principalmente compartilhar, né, para que isso chegue a outros educadores. Um beijo, Parenta, um beijo, pessoal, e até a próxima.